Canal Novel e Fanfic Narradas. Novel, o rei do entretenimento. Capítulo 58. Em 2000, quando as críticas eram lidas diretamente nos jornais, a maioria das pessoas não se importava com uma nota em um site obscuro como Rotten Tomatoes, e quase todas as críticas eram extremamente elogiosas. Os fãs do livro encontrarão a maioria de seus momentos favoritos lindamente recriados, talvez até maiores e mais maravilhosos do que imaginavam. Eric Harrison, Houston Chronicle. 2 horas e meia de puro encantamento ininterrupto. Rex Reed, Observador. Harry Potter faz uma estreia cinematográfica satisfatória e espetacular. Adrian Negan, BBC.com. Uma adaptação imaginativa e notavelmente fiel. Kenneth Turan, Los Angeles Times. Durante Harry Potter e a Pedra Filosofal, eu tinha quase certeza de que estava assistindo a um clássico. Um filme que duraria muito tempo e conquistaria muitas gerações de fãs. O elenco é liderado por um excelente Troy Armitage, que demonstra em cada fotograma porque mereceu o Oscar. Sua presença em cena é magnética, tornando impossível desviar o olhar. As atuações de outros atores mirins como Emma Watson, Jamie Bell e Tom Felton são fenomenais. Atores adultos como Maggie Smith, Alan Rickman e Michael Gambon fazem você esquecer que já interpretaram algo além dos personagens de Harry Potter. Robbie Coltrane rouba a cena entre os adultos como a Grid. Classificação: 4 estrelas e 1 joinha. Roger Ebert e Chicago Sun-Times. Essa foi a melhor avaliação que o filme recebeu, e ainda por cima do crítico de cinema mais renomado dos Estados Unidos. A resposta positiva da crítica e a expectativa em torno do filme se transformaram em um enorme sucesso quando ele superou todas as estimativas de analistas do mundo todo, e estreou com impressionantes 37 milhões de dólares no primeiro dia nos Estados Unidos. No sábado, graças ao boca a boca positivo, a arrecadação subiu para 40 milhões de dólares, antes de cair um pouco no domingo para 31 milhões de dólares. Fechando o fim de semana de estreia com um valor recorde de 108 milhões de dólares. Este foi o maior valor arrecadado por um filme na história das bilheterias norte-americanas. O filme também se tornou o primeiro da história a faturar 100 milhões de dólares no primeiro fim de semana. No Reino Unido também quebrou todos os recordes, arrecadando 27 milhões de dólares, equivalente a 18,8 milhões de libras esterlinas. No fim de semana de estreia, mais do que qualquer outro filme na história. E assim, em apenas 3 dias após seu lançamento, Harry Potter 1 foi declarado um sucesso de bilheteria, arrecadando mais do que seu orçamento de 125 milhões de dólares. Não que isso torne lucrativo, mas com uma estreia tão estrondosa e críticas tão positivas, era inevitável que o filme desse lucro apenas com a exibição nos cinemas. Sem mencionar o mercado de DVDs e os produtos licenciados que seriam vendidos posteriormente. Não apenas nos países de língua inglesa, Harry Potter impactou o cinema mundial com seu domínio. Mesmo em países não anglófonos como Japão, Brasil, Alemanha, Espanha, França e Itália, o filme obteve arrecadações massivas, sendo um sucesso unânime. Em um mês após seu lançamento, arrecadou 272 milhões de dólares na América do Norte e 566 milhões de dólares internacionalmente, totalizando 838 milhões de dólares em todo o mundo, tornando-se a 4ª maior bilheteria da história do cinema, atrás apenas de Titanic, Jurassic Park e Star Wars, A Ameaça Fantasma. E com a velocidade com que está indo, provavelmente ultrapassará os 2 últimos, tornando-se, no mínimo, a 2ª maior bilheteria da história do cinema. Entretanto, parei de ler sobre o desempenho do filme depois daquele momento inicial. Todo o meu tempo estava focado no segundo filme de Harry Potter, A Câmara Secreta. Assim como no primeiro filme, cenas repletas de efeitos especiais, como Ford e Anglia voando sobre o Reino Unido para depois se chocar contra o Salgueiro Lutador, as acromântulas atacando Rony e Harry na Floresta Proibida e, claro, mais algumas cenas de quadribol, desta vez com Tom Felton, foram filmadas antes de qualquer outra cena. Quando terminamos as cenas com efeitos visuais, o ano 2000 já havia acabado. E como acontece com o fim de qualquer ano na indústria cinematográfica, chega a temporada de premiações para os melhores filmes de 2000. No que diz respeito ao ano 2000 foi uma decepção. Na linha do tempo original, o filme de maior bilheteria foi Missão Impossível 2, seguido por Gladiador e Náufrago. E nenhum deles sequer ultrapassou os 500 milhões de dólares, exceto M 2, que também foi o filme de menor bilheteria do ano desde 1995. Houve alguns bons filmes clássicos também, como a quase famosos O Tigre e o Dragão, Psicopata Americano e Amnésia, mas não tantos quanto em 1999. Você sabe que é um ano ruim para o cinema quando um filme medíocre e esquecível como É Chocolate foi indicado a melhor filme no Oscar. Devido à minha presença aqui, o filme de maior bilheteria foi obviamente Harry Potter e a Pedra Filosofal, com uma arrecadação mundial de 1,133 bilhão de dólares, tornando-se oficialmente o segundo filme de maior bilheteria de todos os tempos, atrás apenas de Titanic. Gosto de pensar que nos saímos melhor do que o previsto inicialmente, porque não houve concorrência de A Sociedade do Anel, que seria lançado em 2001. E, como discutido anteriormente, o ano 2000 foi muito fraco para os cinéfilos. Além disso, meu segundo filme do ano, Billy Elliot, também teve um lançamento limitado nos Estados Unidos e um lançamento amplo no Reino Unido no fim de semana de Natal. Os críticos publicaram suas resenhas e os resultados foram surpreendentes para mim.
Este é um filme com muito charme, muito humor e muita emoção. A direção de Daldry e o roteiro de Lee Hall se destacam ainda mais de uma forma discreta e inteligente. A Billie Elliot tem um frescor que o torna um prazer de assistir. É um sucesso estrondoso. Troy Armitage encanta a todos mais uma vez com facilidade e mostra que dança tão bem quanto canta e atua. A cinematografia das sequências de dança é de tirar o fôlego. Quase ninguém conseguiu conter as lágrimas no clímax emocionante do filme, que é ainda mais elevado por 3 das melhores performances do ano em um único filme, Armitage. Julie Walters e Gary Lewis. Peter Bradshaw, The Guardian. Julie Walters está espirituosa e vibrante como a professora de balé, e Gary Lewis convence como pai, mesmo quando o roteiro exige que ele faça grandes mudanças de posição fora de cena. Troy Armitage está excelente como Billy, sincero e espirituoso, e também um ótimo dançarino. Ele fará você esquecer todos os seus outros papéis com seu novo e singular sotaque de mineiro de carvão e sua atuação impecável. Roger Ebert e Chicago Sun-Times. É uma história simples, mas extremamente bem contada e interpretada. Como convém a uma história sobre dança, ela não comete nenhum erro e é envolvente, engraçada, muito triste, muito comovente e muito inspiradora. Troy Armitage, como jovem Billie Elliot, é especialmente impressionante ao lidar com as emoções complexas que seu personagem enfrenta quando seu segredo é descoberto e suas esperanças são frustradas. Ele também é excepcional na dança, conseguindo não apenas ser ótimo nisso, mas também nos mostrando uma evolução à medida que luta para se tornar tão bom e o esforço necessário para se manter no nível. William Gallagher, BBC. No site Rotten Tomatoes, o filme tinha uma pontuação de 95% com uma nota de 8,10. Essa pontuação irá diminuir com o tempo, à medida que as pessoas tiverem a vantagem da retrospectiva, mas por enquanto, essa foi a melhor nota possível para um filme independente que também era divertido. O filme teve uma estreia excepcionalmente boa no Reino Unido, arrecadando 6 milhões de libras esterlinas, 8,5 milhões de dólares. No primeiro fim de semana, o que foi incrível considerando que o orçamento do filme foi de apenas 3,5 milhões de libras esterlinas, 5 milhões de dólares. Embora no papel pudesse parecer uma ótima progressão de carreira, eu estava exausto de ir de um set de filmagem para outro, de uma estreia de filme para uma coletiva de imprensa, para a promoção da temporada de premiações. Tudo isso estava me enlouquecendo. Mal tinha tempo para passar com a minha família. Embora mentalmente eu fosse adulto, meu corpo não era e precisava desesperadamente de um descanso. Mesmo assim, não reclamei. Não queria mais parecer uma mimada reclamona. Precisava agir como o adulto que eu deveria ser. O objeto da minha atenção no momento eram meus registros financeiros mais recentes. Os números ainda me impressionavam, mas fazer o quê? Minha previsão em relação ao Yahoo tinha dado muito certo. Suas ações despencaram depois que a bolha da internet estourou, e o valor das ações, que estava acima de $400 antes do desdobramento, caiu para 1/8 do seu valor. Meu investimento de $500 mil se transformou em $9,5 milhões antes dos impostos. Os impostos reduziram ainda mais o valor para $6,8 milhões, mas mesmo isso era uma quantia significativa para um garoto da minha idade. Isso somado ao meu salário do primeiro filme de Harry Potter, de impressionantes $18 milhões antes dos impostos, me deu um salário bem generoso. Sem mencionar que ainda não recebi meu salário de a Billie Elliot, a melhor parte dos contratos com Harry Potter e Billie Elliot foi que como os acordos foram firmados no Reino Unido, eu não precisei depositar nada na conta da Cogan. Depois de abrir uma empresa em meu nome e pagar meus impostos, eu tinha cerca de $14 milhões. Somando isso ao meu salário da inteligência artificial e aos investimentos no mercado de ações, fiquei com cerca de $22,3 milhões. A Câmara Secreta teve um orçamento de $100 milhões, com meu salário fixado em 5 milhões. Conforme meu acordo com a Warner, eu poderia investir todos esses 5 milhões na produção do filme, o que fiz. Uma parte significativa do meu patrimônio líquido restante de $22,3 milhões seria usada na produção de A Billie Elliot, o musical. Eu sabia que poderia investir todo esse dinheiro no mercado de ações para ganhar centenas de milhões, talvez até $1 bilhão quando chegasse à idade adulta. Mas não via sentido nisso. Para mim, minha carreira vinha em primeiro lugar, e eu ainda ganharia uma boa quantia com os filmes restantes de Harry Potter para viver o resto da minha vida sem me preocupar com minhas finanças. Normalmente, um musical para os palcos custa entre $5 e $10 milhões para produzir um único espetáculo, seja no West End ou na Broadway. Mas eu teria que desembolsar mais de $15 milhões por Billie Elliot. Parecia um preço muito alto para um musical, mas era necessário, considerando meus planos. Conversei sobre isso com meu pai, e ele me olhou como se eu tivesse duas cabeças. Você está louco, concordou a mãe com a avaliação silenciosa do pai. Isso é demais, Troy. Nunca ouvi falar de alguém planejar duas produções da mesma peça, uma em Londres e outra em Nova York, sem que pelo menos uma delas já tenha sido um sucesso. Exatamente, sorri. Serei o primeiro. E era por isso que a produção estava custando tão caro. Eu planejava estrear uma produção em Londres no ano que vem e dentro de 2 ou 3 meses após a estreia, lançar outra na Broadway. Nem tudo que você faz é genial, ela discordou de mim. E se não fizer sucesso? E se for ruim? Você vai perder a maior parte dos seus investimentos e falir. Sou uma criança, ressaltei, tentando ajudar. Não posso falir legalmente. E mesmo que isso aconteça, temos o segundo filme de Harry Potter para nos apoiar. Além disso, tenho pouco tempo para fazer isso antes de começarmos o terceiro filme, e quero me apresentar na Broadway e no West End. Vai ser um pouco apertado, mas darei um jeito. Meus pais trocaram um olhar antes de se virarem para mim em uníssono. Seus rostos determinados me disseram que eles já haviam conversado sobre isso antes, mas eu não estava entendendo. Está bem, concordou meu pai com meu plano.
Vou começar as produções para o West End e a Broadway simultaneamente. Mas temos uma condição. Inegociável. Inclinei a cabeça para que ele continuasse. Você não vai se envolver em nenhum outro projeto no futuro próximo, afirmou meu pai, sem rodeios. O quê? Perguntei, surpreso. Por quê? Você precisa mesmo perguntar, Troy? Perguntou minha mãe retoricamente. Você mal tem tempo para nada. Quase não tivemos em casa ultimamente. Já era ruim o suficiente você estar fazendo esses filmes do Harry Potter, mas entre Billy Elliot e inteligência artificial, você está sobrecarregado demais. E agora você quer passar meses em Nova York no ano que vem. Você sequer pensou em mim ou no seu pai quando planejou tudo isso sozinho? Teremos que largar tudo e nos mudar para uma cidade desconhecida, a milhares de quilômetros de Londres. Construir uma carreira é uma coisa, mas fazer isso à custa do conforto da sua família não era o que eu esperava de você. Uma culpa instantânea me invadiu. Nem por um instante me passou pela cabeça o impacto que isso poderia ter sobre meus pais. Eu não quero fazer isso dessa forma de jeito nenhum. Se fazer teatro na Broadway significar mudar a vida da minha família de cidade, é melhor. Não, interrompeu meu pai. Eu sei o que você está pensando, mas não estamos dizendo para você desistir depois de ter pensado tanto nisso. Sua mãe e eu concordamos em deixar você fazer isso, mas apenas este espetáculo. Quando sua temporada em A Billy Elliot, o musical terminar, você não vai nem olhar para os roteiros de outros projetos, sejam eles para TV, cinema ou qualquer outra coisa, até terminar o quarto filme de Harry Potter. Você concorda com a nossa condição? Como posso dizer não depois de tudo o que eles disseram? Tudo bem, concordei sem precisar pensar muito. Ótimo, meu pai sorriu para mim. Chega de conversa séria por agora. Estamos aqui em Los Angeles para o Globo de Ouro. Vamos aproveitar isso em paz. E assim, sem mais nem menos, meu pai mudou de assunto com muita habilidade. As indicações para o 58º Globo de Ouro haviam sido anunciadas em dezembro de 2000, enquanto a cerimônia de premiação aconteceria em 21 de janeiro de 2001. Como no ano anterior, eu não tinha a menor intenção de comparecer a uma cerimônia de premiação falsa e corrupta, mas meu pai recebeu um telefonema da Universal, a distribuidora, e eles praticamente imploraram para que eu fosse. Por outro lado, o filme estrearia em circuito nacional nos Estados Unidos no mesmo dia, então fazia sentido eu estar lá pessoalmente para promovê-lo. Para mim, era só isso, promoção. Billy Elliot foi o filme mais indicado da noite, com 6 nomeações. Foram elas: melhor filme, drama, melhor ator, drama, para mim, melhor atriz coadjuvante, Julie Walters, melhor ator coadjuvante, Gary Lewis, melhor diretor, Stephen Daldry, e melhor roteiro, Lee Hall. Sem mencionar que meu pai, Steve Kloves, também havia recebido uma indicação para melhor roteiro por um filme que ele escreveu há algum tempo, chamado Wonder Boys. Isso demonstra o quanto minha presença alterou a cronologia dos acontecimentos. Pelo que me lembro, Jamie Bell não havia recebido nenhuma indicação em grandes premiações, com a única exceção do BAFTA que ele venceu. O mesmo aconteceu com Gary Lewis, que foi praticamente ignorado pelos votantes americanos, apesar de ter dado, na minha opinião, a melhor atuação do filme. Isso gerou muita expectativa em torno do filme, já que o grande número de indicações o tornou um dos mais aguardados da noite. Capítulo 59. Enquanto caminhava pelo tapete vermelho, os flashes das câmeras quase me cegaram. Eu vestia um casaco branco sobre uma camisa preta, calças pretas e uma gravata preta com estampa xadrez branca. A única peça de cor diferente era o lenço de bolso, que era bordô. No geral, adorei meu visual, pois era um pouco diferente do que todos os outros estavam usando. Assim como em Cannes, recebi patrocínio de várias marcas de luxo, mas desta vez escolhi a Gucci. Meu cabelo estava perfeitamente espetado, mantendo meu visual estiloso o suficiente para um garoto. Um sorriso se estampou no meu rosto enquanto eu abria caminho entre os repórteres, quando uma mulher enfiou um microfone na minha direção. Troy, o que você acha das suas chances de ganhar hoje à noite? Muito magra, respondi sem rodeios. Mas Billy Elliot é o filme com mais indicações esta noite, exclamou ela. Sim, e temos muita sorte de ter essa honra, inclinei um pouco a cabeça. Mas não tenho a menor chance contra Tom Hanks. Ele deu a melhor atuação da vida em Náufrago. Seria uma injustiça se ele não ganhasse hoje à noite. Essa foi minha opinião sincera. Tom Hanks em Náufrago foi muito melhor que Russell Crowe em Gladiador, e foi doloroso saber que Hanks não ganharia seu terceiro Oscar de melhor ator este ano. O homem carregou o filme sozinho, preso em uma ilha, e em nenhum momento foi entediante. Ele também passou por uma transformação física impressionante. Acontece que as probabilidades estavam contra ele por causa de suas 2 vitórias consecutivas no Oscar em 1993 e 1994. Você se sente triste por Harry Potter não ter sido indicado esta noite, apesar de ter arrecadado tanto? Perguntou outro repórter, tentando gerar alguma controvérsia. Harry Potter não precisa de prêmios, eu disse com confiança. Já recebeu o melhor prêmio possível, o amor do público. O que mais poderíamos querer? Um filme independente como Billy Elliot, por outro lado, é feito com um orçamento muito pequeno. Nossos esforços de marketing também são muito limitados em comparação com Harry Potter? Então reconhecimentos como o de hoje à noite são de grande ajuda para promover nosso filme. Para quem está em casa, se estiver assistindo a isso, vá assistir ao meu filme Billy Elliot. Garanto que você vai adorar. Os repórteres ao meu redor começaram a rir da minha descarada propaganda entre as entrevistas. Mas pensando bem, eu era apenas um garoto, então eles não podiam esperar muito de mim. Acho que já chega de entrevista, Troy, disse meu pai atrás de mim. Podemos entrar?
Steve, alguém entregou um microfone ao meu pai, que pareceu surpreso por ser reconhecido. Você acha que vai ganhar o prêmio hoje à noite? Não sei, disse meu pai, recuperando a compostura antes de afirmar com tranquilidade. Espero que sim. Quem não gosta de ganhar? Ele não esperou por uma pergunta complementar, em vez disso, colocou a mão nas minhas costas e me guiou para dentro. Você precisa aprender a hora de deixá-los em paz, ele me repreendeu quando estávamos longe das câmeras e dos microfones. Você os mima demais. Eu estava promovendo meu filme e me defendi. Afinal, eu tenho interesse nele. Papai riu disso. Como eu poderia esquecer? Tenho que te parabenizar por isso, seu faro para negócios é aguçado demais. O motivo pelo qual concordei com seu pedido absurdo de fazer 2 musicais simultâneos em Londres e Nova York é porque você viu algo em Harry Potter e Billy Elliot, que nenhum de nós conseguiu. Então, mesmo que seja muito provável que você tenha prejuízo, estou disposto a apostar na sua visão, porque nós, como família, ganhamos muito mais com o primeiro filme de Harry Potter do que você poderia perder com este musical. Isso era verdade. Os ganhos do meu pai com o filme ultrapassaram os 100 milhões de dólares. E isso sem contar as vendas para casa, os direitos de transmissão na TV e os lucros com produtos licenciados, que ele receberia para sempre. Sem mencionar as taxas das plataformas de streaming mais tarde. Aquela compra de 125 mil libras em 1997 foi provavelmente o melhor investimento que alguém já fez, pois facilmente tornaria nossa família bilionária antes do fim da década. E tudo graças a mim e ao meu conhecimento perspicaz. Sem perder muito tempo, nos acomodamos no salão principal do Beverly Hilton Hotel. Notei que desta vez nossos lugares eram muito melhores do que da última vez, quando nos colocaram na sessão de TV bem no final. A sessão de filmes ficava na frente para começar, e mesmo assim a mesa que nos foi designada era bem na frente e no centro. Parece que estão tentando nos agradar, comentou minha mãe distraidamente enquanto voltava para a nossa mesa. Ela não gostava de ser fotografada no tapete vermelho, então geralmente entrava pelo portão lateral do hotel quando meu pai estava lá para cuidar de mim. Algumas pessoas comuns usam esse portão para evitar o frenesi da mídia. Mas pensando bem, não são muitas, porque Los Angeles é o berço dos narcisistas. As pessoas aqui são tão vaidosas que fariam qualquer coisa pela fama. Afinal, elas já têm dinheiro de sobra para fazer o que quiserem com ele. Vi essa mudança em primeira mão, desde meu primeiro Globo de Ouro, há 2 anos, até agora. Naquela época, ninguém me dava bola, mas agora todos querem minha atenção. Inúmeras celebridades de primeira linha já apertaram minha mão. Tom Hanks, Jim Carrey, George Clooney, Mel Gibson, Sandra Bullock e Renée Zellweger, Julia Roberts e muitas outras. Além disso, havia inúmeros figurantes, como eu gosto de chamá-los. Pessoas que não eram exatamente famosas ou celebridades, mas que queriam ser vistas interagindo com eles, como CEO de empresas em ascensão ou pessoas com fortunas antigas que podiam voar em seus jatos particulares para Los Angeles especificamente para comparecer a este evento. Pensando bem, agora podemos ter um jato particular. Algo para se pensar mais tarde. A cerimônia de premiação começou e, como esperado, foi tão tediosa quanto sempre. Embora tenha sido bom saber quem ganhou em qual categoria de filme ou série, no fim das contas foi irrelevante. The West Wing e Essex and the City foram os grandes vencedores na categoria de TV, levando os principais prêmios, enquanto no cinema, a premiação foi mais equilibrada. Com os filmes O Tigre e o Dragão, E aí meu irmão, cadê você? Traffic, Gladiador e Quase Famosos. Foi uma grande decepção que a Billy Elliot tenha perdido em 4 das 6 categorias para as quais foi indicado. E então chegou a categoria em que eu estava indicada. Hilary Swank, vencedora do prêmio de melhor atriz do ano passado, subiu ao palco. Estou aqui para apresentar o prêmio de melhor ator em filme dramático, ela leu no teleprompter. Aqui estão os indicados: Tom Hanks, Náufrago, Javier Bardem, Antes do Anoitecer, Russell Crowe, Gladiador, Troy Armitage, Billy Elliot e Geoffrey Rush, Kills. Quando meu nome foi chamado, a câmera deu um close no meu rosto, para o qual eu acenei com entusiasmo. E o prêmio vai para... Hilary Swank abriu o envelope em suas mãos e olhou diretamente para a plateia. Troy Armitage, Billy Elliot é... O quê? Exclamei em choque. Isso não era para acontecer. Por que o Globo de Ouro me daria um prêmio desses quando Tom Hanks, o ator mais merecedor, estava sentado bem ali? Antes que eu pudesse ficar ainda mais chocado com a minha escolha, papai e mamãe me abraçaram, me tirando do meu torpor. O que me fez perceber que aquela era uma cerimônia televisionada. Sem falar que era ao vivo. Então forcei um sorriso enorme no rosto enquanto corria para o palco alguns instantes depois, onde Hilary Swank me abraçou e me entregou o troféu do Globo de Ouro. Eu não esperava por isso de jeito nenhum, comecei meu discurso. É como uma prova surpresa de última hora que o professor aplica. A plateia riu da minha piada. Obrigado à Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood. Não sei quem vocês são, mas todo vencedor parece agradecer, então vocês devem ser alguém importante. Mais risos. Dito isso, não acho que eu tenha sido o melhor ator entre todos vocês. Sr. Hanks, Sr. Bardem, Sr. Crowe e Sr. Rush, todos vocês foram muito superiores a mim, e talvez um dia eu seja bom o suficiente para realmente merecer este prêmio. Embora eu pudesse encerrar por aqui, também queria promover meu filme, então continuei falando. Billy Elliot é um filme que fizemos porque queremos dizer às pessoas que não há problema em ter sonhos diferentes do comum, e tudo que é preciso é um pouco de aceitação da família para ter um final feliz. Obrigado. Não queria aborrecer ninguém com uma lista de nomes, então fiz um discurso curto. Além disso, não preparei nada porque não esperava receber esse prêmio. O resto do circo foi como de costume. Fui exibido para a imprensa fazer perguntas, um momento que eu costumava aproveitar para promover Billy Elliot. Eu estava nos bastidores quando anunciaram os grandes vencedores da noite: Gladiador, em drama e Quase Famosos, em musical, comédia. E assim, a noite acabou.
Depois de ganhar um Oscar de todas as coisas, o prestígio dos outros prêmios simplesmente desaparece. Como era de costume nessas premiações, eu e meus pais fomos convidados para várias festas, mas evitamos todas para ir para casa descansar. Ou melhor, minha mãe e eu fomos para casa, e meu pai foi a algumas festas para socializar. Era algo que ele não podia ignorar, sendo produtor de Harry Potter e também indicado ao prêmio naquela noite. Para ser sincero, fiquei feliz por ser excluída das festas. Para uma criança, elas são muito chatas. Todo mundo está lá para beber, transar, fazer contatos ou as 3 coisas. Eu não conseguia fazer as 2 primeiras, e a terceira era um pouco difícil quando as pessoas te tratam como uma criança. Então, prefiro dormir bem, e depois ter algumas entrevistas nos próximos dias para promover Billy Elliot antes de dar o fora dos Estados Unidos. Também tenho que participar de um noticiário logo cedo, então é melhor descansar o mais rápido possível. Benji estava assistindo a TV e ficou muito feliz ao saber que seu ator favorito, Troy Armitage, acabará de ganhar um grande prêmio, o Globo de Ouro. Ele não tinha visto o filme Billy Elliot, mas ouvir o discurso de Troy sobre aceitação e sonhos deixou Benji intrigado. Então, na manhã seguinte, ele foi até seus pais e perguntou com muita convicção: "Quero ir ver Billy Elliot? Quem é esse?" Seu pai abaixou o jornal e perguntou, confuso: "Um amigo seu?" "Não, pai", resmungou Benji. "É um filme. Tem o Troy Armitage nele. Ele é o Harry Potter." Ah, papai fez um som de compreensão. "Aquele garoto. Ele estava ótimo em O Sexto Sentido." "Certo, deixa eu ver." Papai folheou as páginas do jornal rapidamente até chegar à seção de críticas. "Ah, sim, aqui está. 4 estrelas. Dizem que este filme é muito bom." "Sim", concordou Benji. "Ele acabou de ganhar um Globo de Ouro ontem por isso. Quero ver." O pai continuou lendo a seção de críticas até chegar à última linha, que classificava o filme como R. Ele se virou para Benji com um olhar de desculpas. "Desculpe, filho, é classificado como R. Não é para crianças." Benji franziu a testa e teve muita vontade de discutir quando sua mãe finalmente se pronunciou. "É deste menino que você está falando?" Ela apontava para a TV, que estava no mudo. Na televisão, passavam 2 apresentadores de telejornal matinal conversando com Troy Armitage. Imediatamente Benji se animou e assentiu: "Sim. Por favor, aumente o volume, mãe." E ela fez isso. "Parabéns pela vitória no Globo de Ouro, Troy", disse a repórter. "Obrigado, Susan", respondeu Troy, sorrindo. "Como é se sentir realizado com tanta idade?" perguntou o apresentador. "Quando eu tinha 12 anos, nem sabia o significado de prêmios, mas você não só tem 2 Globos de Ouro, como também um Oscar, um Emmy e um BAFTA. O que vem a seguir na sua lista?" Troy deu uma risadinha. "Que gentileza sua, Lian. Mas nós não fazemos filmes para ganhar prêmios. Pelo menos eu não. Aliás, eu tinha quase certeza de que Tom Hanks ia ganhar." "Vamos concordar em discordar", argumentou Susan. "Eu vi Billy Elliot ontem mesmo, e foi o melhor filme do ano que assisti. Não consegui parar de chorar no final. É tão bom assim. Principalmente a sua atuação. É uma aula magistral de interpretação." "Obrigado, Susan", disse Troy, mantendo a mão no peito. "Significa muito para mim." "Ainda não vi o filme", disse Lian. "Mas pretendo ver. Ouvi dizer que é um filme bem britânico. Você acha que será adequado ao gosto americano?" "Bem, Susan, você não é americana?" Troy sorriu para a repórter, que riu da sua piada. Troy continuou: "É um filme sobre a humanidade. Se você é uma pessoa que já teve um sonho que não conseguiu realizar, então este filme é para você. Aliás, estou um pouco irritado com a MPA por ter classificado este filme como impróprio para menores de 17 anos. Vamos lá", argumentou Susan. "Tem muitos palavrões." "Sim", concordou Troy. "Mas a maioria das crianças ouve esses palavrões em casa ou na escola. Diga-me que você ouviu seu primeiro palavrão depois dos 17 anos e eu retiro o que disse." Susan não pôde discordar, então perguntou: "O que você sugeriria aos nossos telespectadores que também são pais?" Troy se virou diretamente para a câmera, como se estivesse falando diretamente com Benji e sua família. "Pergunte aos seus filhos o que significa o palavrão. Se eles têm idade suficiente para saber o que é, têm idade suficiente para assistir a este filme. Não o incluímos no filme por causa do fator choque, mas é assim que os mineiros, nos quais este filme é baseado, falam. Garanto que vocês vão adorar este filme se gostarem de histórias de superação." "Tipo Rock?", perguntou Lian. "Sim, exatamente como Rock", Troy sorriu. "Mas aqui não tem socos, só muita dança." "Mal posso esperar para ver", disse Lian antes de se virar para a câmera. Troy Armitage para todos. "A Billy Elliot está em um cinema perto de você." Em seguida, o programa foi interrompido por um intervalo comercial. Benji se virou para o pai e antes que alguém pudesse dizer alguma coisa, gritou: "Porra, é isso que significa a palavra com F." Ele esperava algum tipo de repreensão dos pais, mas não esperava que eles caíssem na gargalhada. "Meu Deus!" Sua mãe se dobrou de tanto rir. "Isso foi muito engraçado." Não foi." Benji cruzou os braços sobre o peito e fez beicinho. "Então, podemos ir ver o filme?" "Tudo bem, filho", concordou finalmente o pai. "Já que você parece saber a palavra, vamos levá-lo. Mas se ouvirmos você repetir essa palavra para alguém, você ficará de castigo para sempre." "Eu prometo que não vou", disse Benji com um olhar inocente. Papai assentiu com satisfação. "Muito bem, então prepare-se." Como era sábado e seus pais também estavam de folga, a família de 3 foi ao cinema mais próximo, apenas para encontrar uma fila se formando do lado de fora. Não era muito longa, mas certamente levaria algum tempo até que chegasse a sua vez no balcão.
Pelo que se ouvia das pessoas ao redor conversando, a maioria estava lá para assistir a Billy Elliot. Por sorte, os ingressos ainda não estavam esgotados quando chegou a vez deles, e o pai de Benji conseguiu 3 para os dois. Eles compraram um balde grande de pipoca e refrigerante e entraram no salão. Assim que o filme começou, Benji ficou encantado. A dança no filme era tão incrível que até ele quis aprender balé. Pouco antes do clímax, quando Billy anuncia à família que foi aceito na escola de balé, Benji deu um grito de alegria, junto com a maioria dos espectadores na sala. Aquela foi a melhor sensação que ele já teve em um cinema. Melhor até do que Harry Potter. Ele olhou para a mãe à direita que chorava com a cena. O pai não estava muito melhor. Ele não entendeu o motivo do choro, mas pelo menos Benji ficou satisfeito por seus pais também terem gostado do filme. Esse filme foi muito bom, comentou minha mãe quando terminou e elas saíram do cinema. Quero vê-lo de novo. Sim, eu também, concordou o pai. É uma pena que você nem teria me deixado vir se o Troy não tivesse dado aquela entrevista hoje de manhã, retrucou Benji. Vamos lá, filho, disse o pai, dando-lhe um tapinha leve nas costas. Pelo menos fique feliz por ter assistido ao seu primeiro filme para maiores de 18 anos conosco e não em algum cinema de quinta categoria. Não dê ideias a ele, repreendeu a mãe antes de se virar para o filho. Se você quiser assistir a mais filmes desse tipo, me diga e eu decido, está bem? Antes que Benji pudesse responder, um homem com um microfone e um cinegrafista atrás dele se aproximaram. Olá, gostariam de compartilhar qual filme vocês acabaram de assistir? Billy Elliot, disse Benji animado. Foi tão bom. Diga a eles, pai. Sim, disse o pai, pigarreando. É um ótimo filme para a família. Você recomendaria para seus amigos e familiares? Perguntou o repórter. Ah, com certeza, disse minha mãe dessa vez. Vou dizer para todos os meus amigos assistirem a esse filme com suas famílias. É imperdível. Obrigado pelo seu tempo, disse o homem, sorrindo para a família antes de se dirigir às próximas pessoas que saíam do teatro. Capítulo 60. O boca a boca sobre Billy Elliot foi extremamente positivo. Sem mencionar que a vitória de Troy no Globo de Ouro e as entrevistas subsequentes o colocaram em grande evidência de forma positiva. As pessoas o adoraram. Apesar de ser um filme independente britânico de baixo orçamento e classificação indicativa para maiores de 18 anos, teve uma estreia muito forte devido ao envolvimento de uma gigante do cinema como a Universal. O filme já havia arrecadado 52 milhões de dólares no Reino Unido quando Troy ganhou o Globo de Ouro, um argumento de marketing usado pela Universal para atrair o público americano. Somado à fama de Troy por conta de Harry Potter, o filme teve uma estreia promissora, arrecadando 3,4 milhões de dólares no primeiro dia de lançamento em circuito nacional. Esse valor aumentou no sábado devido à publicidade do Globo de Ouro, chegando a mais 6,7 milhões de dólares. O fim de semana terminou com uma arrecadação de 5,3 milhões de dólares no domingo, totalizando impressionantes 15,4 milhões de dólares. Além disso, o filme já estava em cartaz com sucesso em circuito limitado, arrecadando 3,7 milhões de dólares, totalizando até então 19,1 milhões de dólares. Na segunda semana de lançamento, a arrecadação subiu de 15,4 milhões de dólares para 24,3 milhões de dólares. Uma espécie de anomalia para um filme com classificação indicativa para maiores de 18 anos. Na terceira semana, o filme arrecadou mais 18,5 milhões de dólares. No quarto fim de semana desde o lançamento em grande escala, algo mágico aconteceu. As indicações ao Oscar foram anunciadas. O filme mais indicado do ano foi Gladiador, com 12 indicações. Em seguida veio O Tigre e o Dragão, com 10 indicações. Em terceiro lugar, com 9 indicações, ficou Billy Elliot, concorrendo nas categorias de melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro original, melhor fotografia, melhor som, melhor mixagem de som, melhor ator coadjuvante para Gary Lewis, melhor atriz coadjuvante para Julie Walters e melhor ator para Troy Armitage. Ao perceberem que o prêmio de melhor filme estava ao seu alcance, a Universal lançou uma campanha massiva de para sua consideração FYC, na sigla em inglês, rivalizando com a intensidade das campanhas da Miramax e da DreamWorks no ano anterior. Isso aumentou a quantidade de anúncios do filme, levando a um novo aumento de público. A arrecadação da quarta semana, em vez de cair, subiu para 18,7 milhões de dólares. Devido à ótima recepção nos Estados Unidos e no Reino Unido, os distribuidores lançaram o filme também no mercado internacional. A França tornou-se o maior mercado não anglófono para o filme, seguida de perto pela Alemanha, Itália e Espanha. Até mesmo mercados asiáticos como a Coreia do Sul e o Japão abraçaram o filme devido à popularidade de Troy e ao prestígio das indicações ao Oscar. Ao final da temporada de premiações, o filme havia arrecadado impressionantes 295 milhões de dólares internacionalmente, tornando-se um verdadeiro sucesso de bilheteria, faturando mais de 50 vezes o seu orçamento. Uma reportagem do Hollywood Inquirer listou os filmes mais lucrativos do ano. No topo da lista estava Harry Potter e a Pedra Filosofal, com lucros estimados em 465 milhões de dólares. Em segundo lugar, Billy Elliot com lucros estimados em 120 milhões de dólares, valor superior ao arrecadado por Gladiador e Missão Impossível 2. O mesmo relatório também divulgou a lista dos atores mais bem pagos do mundo. No topo da lista estava Tom Cruise, com ganhos de 75 milhões de dólares por Mi 2. Em segundo lugar ficou Tom Hanks, por sua participação em Náufrago. O terceiro lugar, para surpresa de todos, foi conquistado por Troy Armitage, de 12 anos, que faturou impressionantes 44 milhões de dólares com seus 3 filmes, um dos quais ainda não havia sido lançado, e seus investimentos em derivativos do Yahoo. Essa foi a primeira vez que uma criança apareceu na lista dos atores mais bem pagos do ano. Se alguém tinha alguma dúvida sobre o estrelato de Troy, elas foram todas dissipadas com a divulgação desse relatório.
Ponto de vista de Troy, às vezes, sinto que todos os meus esforços no mercado de ações foram em vão. Claro, ganhei uma quantia significativa com meus investimentos. Mas qual foi o sentido de tudo isso quando acabei ganhando muito mais dinheiro com um filme independente de baixo orçamento como Billy Elliot? É incrível como as pessoas mudam quando sabem quanto dinheiro você tem. Eu nem tinha pensado nisso até agora. E agora com o artigo sobre meus ganhos publicado, não pude deixar de pensar que preciso adicionar uma cláusula de confidencialidade salarial a todos os meus contratos futuros. Não vai fazer diferença, disse minha mãe quando expressei minha opinião. No Reino Unido, onde sua empresa está registrada, qualquer pessoa pode obter informações financeiras. Então, todos saberiam quanto dinheiro você tem. Isso é ruim, murmurei. Podemos transferir a empresa para os Estados Unidos? Os britânicos não vão gostar disso, comentou ela. Eles te consideram como deles. Se você transferir seus fundos para os Estados Unidos, isso pode ser visto como traição. Deixem que vejam como quiserem, respondi com um gesto de mão. Não podemos agradar a todos. Verdade, concordou meu pai. Então você quer receber todo o seu dinheiro futuro de Harry Potter, em dólares? Sim, assenti com a cabeça. Embora soubesse que a libra esterlina era uma moeda forte no momento e que continuaria assim por muitos anos. Também conhecia várias empresas americanas nas quais poderia investir meu dinheiro. Não sabia exatamente quanto essas empresas lucrariam no futuro, em termos numéricos, mas graças ao meu conhecimento prévio, conhecia muitas que eram apostas seguras para investir meu dinheiro. Tínhamos retornado a Londres após nossa longa estadia nos Estados Unidos para a campanha do Oscar de Billy Elliot. Enquanto isso, a equipe de Harry Potter havia finalizado todas as cenas que não exigiam minha presença, e agora eu podia me concentrar no restante das minhas cenas, que eram repletas de diálogos ou exigiam efeitos práticos, já que a maior parte das cenas de computação gráfica já havia sido feita. Foi como voltar à realidade depois de um longo período de afastamento. Para ser honesto, detesto campanhas para o Oscar. Esta foi a primeira em que participei ativamente, e já me senti desonesto ao pedir aos membros da academia que votassem em mim. Se eu não tivesse ganhado por O Sexto Sentido, também não precisaria ter participado desta. Minha vitória solidificou a crença da Universal de que eu poderia, no mínimo, receber uma indicação. Cada indicação ao Oscar aumenta a bilheteria do filme, e consequentemente as vendas para home video. Por mais que eu deteste esse mecanismo de premiações, não posso simplesmente me eximir da responsabilidade. Pessoas que se recusam a participar de campanhas são silenciosamente colocadas em listas negras pelos produtores. Claro, isso pode não acontecer comigo por causa da minha idade, mas acontece com atores mais velhos. Além disso, pode chegar o momento em que eu esteja em um filme que precise de consideração para premiações para se tornar um sucesso. Mas os votantes o ignorem porque eu os desdenhei anteriormente. Ainda estou impressionado por ter ganhado meu segundo Globo de Ouro por Billy Elliot. Meu pai me deu a teoria dele sobre o porquê de eu ter ganhado. O Globo de Ouro tende a compensar demais o passado, ele teorizou. Conversei com alguns amigos meus e todos concordamos que este prêmio é basicamente pela sua atuação em O Sexto Sentido, que foi a melhor atuação do ano passado. Mas como o Globo de Ouro não reconheceu isso, eles estão compensando com este prêmio para Billy Elliot. Eu não acreditei totalmente nele. Ainda tinha a sensação de que alguém tinha lido o nome errado no envelope e que mais cedo ou mais tarde, viriam buscar meu troféu. Mas aí me dei conta de que era só um Globo de Ouro e que ninguém ligava muito para isso. E agora que a Billy Elliot já é um sucesso, também não me importo mais. Então ignorei todas essas notícias sobre prêmios e me concentrei nas filmagens de A Câmara Secreta. O feitiço de memória do Lockhart falhou. Jamie gritou histericamente vestido como Ron Weasley. Ele não tem a mínima ideia de quem ele é. Sua atuação havia melhorado tremendamente em relação ao filme anterior. Que lugar estranho, observou Kenneth Branagh, que interpretou Gilderoy Lockhart, distraidamente com um sorriso bobo no rosto enquanto atirava uma pedra para o ar. Você mora aqui? Não, respondeu Jamie antes de pegar a pedra dele e acertá-lo na cabeça com ela. Então, ele se virou para mim e perguntou, o que eu faço agora? Espere aqui e tente remover algumas pedras para que possamos sair. Vou tentar encontrar Ginny lá dentro. Dito isso, voltei para o outro lado da caverna segurando minha varinha com firmeza. Um tremor nervoso percorreu meu corpo enquanto eu avançava. Eu tinha que fazer isso pela irmã do meu melhor amigo. Não havia outra saída. Quando alcancei meu objetivo com determinação, um grito de corta ecoou pelo set de filmagem. Excelente trabalho, pessoal, anunciou Chris em voz alta por um alto-falante. 10 minutos antes de gravarmos a próxima cena. Eu já estava começando a me cansar um pouco dessa cena. Ainda bem que a resolvemos quando resolvemos. Como eu fui? Perguntou Jane hesitante enquanto se aproximava de mim. Olhei para ele incrédula. Sério? Kenneth Branagh estava bem ali com você. E você veio até aqui para me perguntar. Sim, mas ele não ganhou um Oscar, disse Jamie com naturalidade. Você ganhou. Suspirei. Esses prêmios não importam muito, Jamie. O Sr. Branagh é um ator muito melhor do que eu. Eu só tive sorte de ser indicado em um ano em que gostaram mais da minha atuação do que das outras. Nunca diga isso a mais ninguém, ou podem se ofender. Jamie assentiu resolutamente enquanto minhas palavras faziam sentido para ele. Você foi ótimo, aliás, sorri para ele. Você tem feito aulas de teatro? Sim, concordou Jamie com entusiasmo. Pensei, agora que estou ganhando o suficiente posso fazer alguns cursos. Seja sincero, eu era realmente bom ou você só está dizendo isso? Eu entendi por que Jamie insistia tanto em saber sobre isso. Embora a maioria dos críticos tenha sido bastante positiva em relação a todos, alguns apontaram que Emma e eu nos destacamos mais do que Jamie no primeiro filme. Desde então ele ficou um pouco complexo em relação à sua atuação e vem tentando se superar. Eu disse a ele para ignorar todas essas críticas, mas ele não me ouviu.
Vem aqui, fiz um gesto para que ele me seguisse, e ele o fez. Caminhei diretamente até Kenneth Branagh, que estava conversando com o diretor assistente. Senhor Branagh, chamei. Podemos conversar um instante? Ele se virou para mim com um sorriso. Quantas vezes eu já te disse para me chamar de quem, Troy? Ou devo te chamar de Senhor Armitage? Achei a ideia engraçada. Qualquer pessoa me chamando pelo meu sobrenome soava muito engraçado para mim. Tudo bem, eu concordei. O Jamie tem uma pergunta para você. Ele está tentando melhorar sua atuação, então precisa da sua opinião sobre a última cena que gravamos. O que você acha? Quem fez uma expressão pensativa antes de responder. Foi uma atuação tão perfeita quanto eu poderia esperar de alguém da sua idade. É exatamente isso. Jamie disparou. Eu não quero ser bom para minha idade. Eu quero ser bom para alguém da sua idade. Troy ganhou um Oscar e pode ganhar o segundo, porque ele era bom no geral, não para a própria idade dele. Agora eu entendi o que estava incomodando Jamie. A comparação comigo. Eu pensei que tínhamos resolvido a questão de eu ter ficado com o Billy Elliot quando consegui para ele o teste para o papel de Ron Weasley. Mas lá no fundo ele devia estar se questionando e tentando ser tão bom quanto eu. Me senti um pouco mal por isso. Mesmo assim, eu não sabia o que fazer para que ele esquecesse tudo e seguisse em frente. Troy. Um assistente de produção veio correndo até mim. A próxima cena está pronta. Vai lá, disse quem para mim, passando um braço pelos ombros de Jamie. Vou falar com o Jamie e vamos definir a melhor abordagem para a atuação dele. Acenei para a dupla antes de caminhar até o cenário que representava o interior da câmara. Jamie e Kenneth já tinham terminado as filmagens do dia, pois a próxima cena envolvia Ginny Weasley e Tom Riddle. Quem olhou para Jamie enquanto Troy se afastava para gravar sua próxima cena? Então, perguntou Jamie, esperançoso. Você nunca será um ator tão bom quanto Troy, disse quem sem rodeios. Vendo a expressão desanimada no rosto de Jamie, quem explicou rapidamente. Enquanto você se comparar a qualquer pessoa, seja o Troy, eu, o Jack Nicholson ou até mesmo Laurence Olivier, você sempre será inferior a eles. Não para os outros, mas para você mesmo. Tente ser a melhor versão de si mesmo e pare de ler as críticas que publicam. São todas besteiras. Jamie ficou em silêncio por um momento antes de perguntar. Troy te contou sobre as críticas? Quem balançou a cabeça, ele não precisava. Trabalho na indústria há tempo suficiente para imaginar os motivos pelos quais um ator se sente inadequado. Não se sinta. Você está fazendo um trabalho fenomenal. Não só hoje, mas mesmo no primeiro filme. Mas não vai durar muito se você duvidar de si mesmo. Seja livre. Todos os seus contemporâneos e colegas atores estão aí para você aprender com eles, não para competir. Contanto que você se lembre disso, você vai se sair bem. Ótimo, até. As palavras de Kenneth fizeram Jamie sorrir, e ele disse, obrigado, Ken. Não se preocupe com isso, disse o ator mais velho, dispensando a gratidão com um gesto de mão. Venha, vamos ver a atuação de Troy e como ele se sai na próxima cena, e talvez você possa se inspirar nisso. Jamie acompanhou Kenneth Branagh até o próximo cenário, que era o interior da câmara. Jamie ficou impressionado com o cenário, meticulosamente criado pelos cenógrafos, e com o nível de cuidado empregado em cada pequeno detalhe da cena. Das estátuas de serpentes a Salazar Slytherin, passando pelo chão molhado, tudo parecia perfeitamente assustador, como deveria ser. Assim que Chris gritou ação. Troy, que estava preso a alguns cabos, começou a escalar a estátua da Sonserina com a espada da Grifinória nas mãos. Uma enorme cobra animatrônica rastejou até ele e atacou o local onde Troy estava momentos antes. Ele se abaixou cuidadosamente, pois uma parte da estátua explodiu com alguns mini-explosivos pré-instalados. Eles eram tão pequenos que era seguro para os atores estarem perto quando detonaram, então Troy permaneceu praticamente ileso. Ele escalou até o topo da estátua e continuou lutando contra o animal que era controlado por uma equipe completa de animadores. Mais tarde, eles usariam computação gráfica para tornar a cobra mais ameaçadora, mas por enquanto, era isso. Quando a serpente o atacou mais uma vez, Troy caiu sentado, antes de se levantar e atacá-la novamente com a espada. O que se seguiu foi uma cena de ação intensa, na qual Troy lutou bravamente contra a fera e no fim, a matou cravando a lâmina no céu da boca, apenas para ter uma presa cravada em seu braço. Na cena seguinte, Troy desce da estátua, apunhala o diário maligno de Tom Riddle e acorda Imogen Potts, a garota que interpretava Gina Weasley. Jamie achava a garota bonita, mas ela era muito reservada. Quase não falava com ninguém no set quando estava presente. Felizmente para ela, era uma boa atriz. Oh, Harry! Imogen soluçou ao ver o braço sangrando de Troy. Fui eu o tempo todo. Tom Riddle me contou, e que coisas. Ele me ensinou feitiços que eu não deveria saber, sobre como me mover pela escola. Eu disse a ele que não precisava me mover sem ser detectada, mas que eu acordaria de repente, sem saber como cheguei lá, ou o que fiz algumas horas atrás. Ela então se aproximou e abraçou Troy, soluçando em seu peito. Por favor, não morra. Eu farei qualquer coisa. Por favor. Está tudo bem, Gina, Troy a tranquilizou fracamente. Você precisa sair daqui. Chame o Rony. Ele está lá fora. Sua voz foi ficando cada vez mais fraca enquanto falava, o que fez Gina soluçar ainda mais. Nesse instante, um pássaro apareceu e pousou ao lado de Troy. Corta. Seria perfeitamente normal ouvir essa palavra em um set de filmagem, mas não quando uma cena perfeita estava sendo gravada e as palavras eram proferidas por alguém que não era o diretor.
Pai? Perguntou Troy hesitante, olhando para o produtor e para seu pai, que acabará de gritar corta, e exibia uma enorme carranca no rosto. Jamie provavelmente não deveria ter feito isso, mas por algum motivo caminhou em direção a Troy para saber o que estava acontecendo. Precisamos ir para casa agora, Troy, disse Steve Kloves com urgência. Percebendo a urgência no tom de voz do pai, Troy perguntou em tom igualmente grave. O que aconteceu? Steve parecia desconfortável com toda a atenção voltada para ele, mas por fim, suspirou. Não importa se todos sabem. Já está na mídia. Sua mãe biológica entrou com um processo para obter sua guarda, alegando que você está em perigo. Capítulo 61. Tudo parecia anestesiado para mim. Eu não sabia por que aquilo estava acontecendo de novo. Eu tinha pensado que aquela mulher estava atrás de mim. Caramba, eu quase tinha me esquecido de que houve uma época em que eu chamava outra pessoa de mãe que não se chamava Kate. Entretanto, os meios de comunicação estavam a aproveitar a situação, com todos os canais de notícias do Reino Unido a exibir repetidamente a mesma entrevista condenatória. Estou aqui com Carla Armitage, a mãe biológica de Troy Armitage, disse uma repórter. Todos nós conhecemos Troy de filmes como O Sexto Sentido, a Billy Elliot e Harry Potter. Carla, por favor, conte-nos algo sobre você. Eu não sou a melhor mãe, disse Carla, que vestia um elegante cardigã azul marinho e parecia muito mais saudável do que a última vez que Troy se lembrava. Até eu sei disso, mas eu não estava bem quando Troy morou comigo da última vez. Amo meu filhinho mais do que tudo no mundo, mas desde que perdi meu marido, o pai de Troy, entrei em depressão. Perdi a vontade de viver e encontrei consolo em coisas que não deveria. Mas estou muito melhor agora, e minha liberdade condicional terminou. Minha terapeuta acredita que me fará muito bem se eu puder ter Troy de volta na minha vida. Por um tempo fiz o possível para nem sequer ver como meu filho estava, porque me sentia muito culpada por tê-lo abandonado. Mas ele cresceu tanto agora que é impossível não vê-lo quando assisto ao noticiário ou a qualquer mídia. E a fama repentina dele afetou sua decisão de tentar uma reconciliação? Insistiu o repórter. Sim, concordou Carla. Pesquisei sobre meu filho e o que ele tem feito nos últimos anos. Pelo que vi, ele acumulou vários prêmios, mas havia coisas que me preocupavam muito. A mais condenável de todas, seu primeiro filme. Talvez você não saiba, porque o filme não foi lançado no Reino Unido, mas se chama Sex Education. De alguma forma, consegui uma cópia em VHS e fiquei horrorizada ao ver meu filho atuando de forma tão obscena. O pior é que o filme foi escrito e dirigido por Steve Kloves, o pai adotivo de Troy, que agora está produzindo Harry Potter. Quem escreve um filme sobre sexo que gira em torno de uma criança sob seus cuidados? Um pedófilo, é claro. Essa é uma acusação muito séria, disse a repórter enfaticamente. Você está dizendo que Steve Kloves. Ela não terminou a pergunta. Não, Carla balançou a cabeça. Não sei o suficiente para comentar sobre isso, mas um escritor escreve o que quer ver ou sentir. Basta perguntar a Steve Kloves o que se passava pela cabeça dele quando escreveu sobre meu filho em todas aquelas cenas horríveis. Não posso, em sã consciência, deixar meu filho perto de um homem assim. E quanto à mãe adotiva de Troy, Kate Kloves? Carla zombou em voz alta. Aquela vadia foi co-roteirista e produtora de Sex Education. Ela e Steve Kloves ganharam centenas de milhões com Sex Education e Harry Potter. Eles estão ganhando todo esse dinheiro por causa do Troy. O que eles eram antes do Troy entrar em suas vidas? Os escritores insignificantes, mal conseguindo pagar as contas. Eles não passam de cachorros gananciosos que lucram com meu filho. Não vou tolerar isso por mais tempo. Foi até aí que consegui ver a entrevista antes de, frustrado, quebrar a televisão com um taco de beisebol. Eu sabia que não era o único irritado com a situação, já que nenhum dos meus pais me repreendeu pelas minhas ações. Aquela maldita entrevista destruiu completamente a normalidade da minha vida. Se antes os repórteres e paparazzi já me irritavam, agora estavam completamente hostis. As filmagens de Harry Potter tinham se tornado um pesadelo por causa do circo midiático e da iminente intimação judicial. Sim, intimação judicial. A vadia não só deu uma entrevista, como também entrou com um processo pela minha guarda no Tribunal de Família. Aliás, ela deu a entrevista logo depois de entrar com o processo. Por mais que eu quisesse dar uma pausa nas filmagens, não podia. Meu contrato à prova de balas garantia isso. Embora meu pai fosse o produtor do filme, a Warner havia se certificado de que eu não poderia usar sua influência indevida para afetar as filmagens. Todos no set me tratavam de forma diferente, me lançando olhares de simpatia ou até mesmo pena. Eu odiava isso, mas não podia fazer nada. A única alternativa disponível para mim foi contratar o melhor advogado que o dinheiro podia comprar em Londres para lidar com o caso contra minha família. Não se preocupem, Steve, Kate garantiu-nos Keith Langford. Minha equipe completa está trabalhando neste caso e vai investigar a fundo todo o histórico dessa mulher. Pelo que parece, ela está se agarrando a qualquer coisa e só veio atrás de vocês quando Troy foi eleito o terceiro ator mais bem pago do ano no mundo todo. Dado que ela cedeu a guarda de Troy para vocês dois de livre e espontânea vontade, o caso dela provavelmente será descartado como lixo. Ela não tem mais nenhum direito legal sobre Troy. Foi um pouco reconfortante ouvir isso. Mas também temos que cuidar da parte de relações públicas, observou minha mãe. Ela trouxe muita publicidade negativa para Troy e para nossa família. Como está indo o nosso processo de contra-ataque? Por difamação? Keith pediu confirmação. Já entrei com o processo.
Não se preocupe, quando eu terminar com ela, ela estará tão endividada que terá que declarar falência para se manter à tona. Ela sequer tem algum dinheiro? Perguntei a Kif. Pelo que me lembro, ela já tinha gasto quase todo o dinheiro do seguro de vida do meu pai. Kif deu de ombros. Não posso ter certeza a menos que ela declare falência. Ela não é uma empresa, senão eu teria descoberto facilmente. Kif protestou um pouco sobre minha presença nessa reunião, mas deixei claro tanto para meus pais quanto para ele que eu precisava estar lá porque poderia fornecer informações valiosas sobre minha doadora de óvulos. Informações que eles poderiam usar contra ela no tribunal. Não se preocupe, Troy, Kif me assegurou. Siga com sua vida como se nada tivesse mudado. Vai demorar até a data do julgamento chegar. Você não deve parar de trabalhar por causa disso. Não era tão simples assim. O meu não era um trabalho de escritório onde eu tinha que ficar digitando no computador o dia todo. Eu tinha que interpretar as emoções de um personagem diferente diante das câmeras e fazer com que parecesse crível. Isso seria muito difícil de fazer quando a minha vida acabou de virar de cabeça para baixo. Ele tem razão, Troy, disse a mãe, tentando acalmá-lo. Por mais que eu preferisse que você ficasse comigo em casa, você precisa se mostrar forte. Talvez possamos até mandar uma mensagem para Carla por meio de uma declaração? Isso seria imprudente, interrompeu Kif. Os juízes não gostam quando a autoridade do tribunal é deixada de lado em favor de um julgamento mediático. Mas foi ela que começou, exclamei frustrada. Kif ergueu as mãos para me acalmar. Eu sei, e ela seria punida por isso pelo juiz responsável pelo caso. Mas temos que mostrar que somos melhores do que ela. Então, nada de falar com a imprensa. De jeito nenhum. A mãe pareceu preocupada com a notícia. E quanto ao BAFTA? Está marcado para a semana que vem e o Troy está indicado por Billy Elliot. Não vou comparecer, anunciei antes que alguém pudesse contestar. Falem com a Universal e digam que tive um colapso nervoso ou algo assim. Vendo o olhar de aceitação silenciosa do meu pedido, fiz aos meus pais a próxima pergunta que me incomodava. A propósito, qual a reação da Warner a essa notícia? Mamãe trocou um olhar com papai antes de dizer, não precisa se preocupar com nada. Diga-me, insisti. Por favor, preciso saber quanto essa mulher está me custando e quanto está custando a minha carreira. Depois do que pareceu uma eternidade, ela disse lentamente. Digamos apenas que o terceiro filme da série está fora de questão até que o segundo filme seja lançado e se torne um grande sucesso. Fiquei ali sentada, estupefata, sem saber como reagir. Harry Potter, era tudo para mim. Se eu perder o papel, eu a mato. Que se dane as consequências. Emma Watson não sabia mais como se comportar perto de Troy. Desde que seus pais foram processados por sua mãe biológica, Troy vinha se comportando de maneira normal. Normalmente ele era o que menos precisava de repetições em suas cenas e o mais solícito em ajudar qualquer pessoa no set. No entanto, desde que as filmagens foram retomadas no dia seguinte à divulgação da notícia, Troy se tornou o pior ator do set. Além disso, ele se irritava facilmente e atacava qualquer um que sequer olhasse para ele de forma errada. Mais tarde, quando se acalmava, pedia desculpas a quem quer que tivesse sido atacado naquele dia, mas isso não impedia que as pessoas andassem em ovos perto dele. Não se preocupe muito com isso, querida, disse Rose, a dedicada maquiadora de Emma, quando Emma lhe pediu sua opinião sobre o assunto. Isso é normal para esses grandes astros de Hollywood. Nós da equipe sabemos disso e aprendemos a lidar com eles. Claro, ele está passando por uma fase difícil na vida, mas isso não lhe dá o direito de gritar com ninguém. É o que acontece quando se conquista muito cedo nessa idade. Certifique-se de não seguir essa tendência. Emma não contradisse a declaração de Rose, mas no fundo sabia que Troy não era assim. Apenas uma semana antes de todo o incidente, ela havia pedido ajuda a Troy com a lição de casa de matemática, e ele passou 3 horas com ela, revisando cada questão com a qual ela tinha dificuldade. Ela havia passado muito tempo com Troy durante as filmagens do primeiro filme, e esta foi a primeira vez que ele não se comportou como um verdadeiro cavalheiro. Jamie também estava um pouco nervoso perto de Troy, e com razão, mas Emma sabia o quão próximos os dois garotos eram. Então ela fez algo que a maioria da equipe e outros membros do elenco do filme estavam evitando. Ela foi direto até o trailer de Troy e entrou sem bater, e já que estava fazendo isso, arrastou o pobre Jamie junto com ela. Troy desviou o olhar rapidamente da televisão que estava assistindo momentos antes, mudando para um canal de música. Emma não conseguia ver o que Troy estava assistindo, mas isso não importava muito para ela. Emma, Jamie, Troy chamou ligeiramente irritado. Vocês não têm o mínimo de educação para bater na porta antes de entrar no quarto de alguém? Jamie soltou a mão da de Emma e deu um passo hesitante para trás. Parecia que ia se desculpar, mas a garota mais nova se adiantou. Você não tem o mínimo de educação para tratar os outros com decência? Retrucou Emma. Troy pareceu exasperado por um momento. É sobre o Scott? Eu pedi desculpas a ele, não pedi? Não se trata apenas do Scott, gritou Emma, em contraste com sua postura calma habitual. Trata-se também do Rick, do Derek, do John, da Summer e da Alice. Todas essas são as pessoas que você irritou só na última semana. Você sabia que todo mundo no set está com medo de falar com você hoje em dia? Inclusive o Chris, o Jamie, todo mundo. Troy se virou para o amigo e perguntou, é verdade, Jamie? Jamie parecia incerto enquanto olhava para os próprios pés. Eu não te culpo. Sei que está difícil agora, então pensei, quer dizer, sei que você vai melhorar em alguns dias. Então, viu só, disse Emma com um tom incisivo.
Ele nem se sente à vontade para te contar a verdade. E nós três costumávamos compartilhar tudo. Não faça isso, Troy. Você não vai entender. Troy balançou a cabeça, rejeitando a alegação dela. Você não sabe o que estou passando agora. E de quem é a culpa, hein? Você não conversa com ninguém. Como eu vou saber o que você está passando se você não me conta? Troy ficou em silêncio por alguns instantes, apenas encarando Emma, que parecia confiante, e Jamie, que estava hesitante. Finalmente, depois de 1 minuto ou mais, pegou o controle remoto da televisão que estava sentado no sofá e voltou para o canal que estava passando antes. Você acha, Anita? Perguntou um apresentador de notícias a uma mulher. Não sei quanto a você, Richard, dizia Anita, mas não posso deixar de concordar com Carla Armitage. Tendo trabalhado na indústria do entretenimento por tanto tempo, jamais permitiria que uma criança sob meus cuidados atuasse em um filme, muito menos em um filme sobre sexo. Para aqueles que talvez não saibam, eu era roteirista antes de começar a trabalhar aqui, e Carla tem toda a razão. Geralmente escrevemos sobre coisas que queremos ver ou presenciar. Pelo menos eu escrevia. Mas podemos acreditar em alguma coisa vinda de uma mãe que abusou do filho, abriu mão da guarda dele e só voltou depois que ele ganhou muito dinheiro no último ano? Retrucou Richard. Não estou dizendo que Carla seja uma mãe perfeita, ou que Troy deva voltar para ela. Mas ninguém pode negar que Steve e Kate Clovis exploraram a infância de Troy Armitage para ganhar milhões às custas dele. Nesse momento Troy desligou a televisão. É com isso que tenho que lidar, disse ele enfaticamente. Meu pai não fala comigo há dias por algum tipo de culpa equivocada ou algo assim. A cada dia, a percepção das pessoas fica mais e mais negativa. Aquelas pessoas que você mencionou antes, todas elas pensam da mesma forma, que meus pais me exploraram. Eu reconheço os olhares que me lançam quando pensam que não estou olhando. Toda a mídia britânica está bem na porta do estúdio, esperando que eu saia. Virei motivo de piada para as pessoas. E como se não bastasse, a Warner interrompeu a pré-produção do terceiro filme por causa desse escândalo. Mais alguma coisa que você queira saber, querida Emma? Jamie? O sarcasmo na voz de Troy era cortante e gélido, mas isso não impediu Emma de dar o próximo passo. Ela se aproximou o máximo possível de Troy e o envolveu em um abraço apertado. Desculpe, Troy, ela sussurrou suavemente enquanto acariciava suas costas devagar. Sinto muito mesmo. Não posso te ajudar, mas vou ouvir tudo o que você tem a dizer. Grite comigo, me xingue e desconte tudo em mim. Não vou te julgar, mas deixe os outros em paz. Não quero que você prejudique sua reputação por causa disso. Os membros da tripulação estão falando, e eu não gosto do que estou ouvindo sobre meu melhor amigo. Jamie, sem se esquivar do assunto desconfortável desta vez, deu um passo à frente, colocou a mão no ombro do garoto mais novo e disse, eu também. Pode falar com qualquer um de nós. Somos o trio de ouro, certo? Emma não esperava que Troy começasse a chorar em seus braços. Os soluços iniciais, suaves, transformaram-se em um choro convulsivo enquanto os dois jovens amigos se abraçavam com força. Ela nem percebeu quando Jamie se juntou a eles em um abraço triplo. Nenhum deles disse nada, apenas continuaram acariciando suas costas suavemente enquanto Troy chorava. Cena bônus. Malcolm estava sob muita pressão naquela noite. Ele estava produzindo a maior premiação de cinema deste lado do Atlântico e havia providenciado tudo, desde os apresentadores dos prêmios até o tempo reservado para o discurso de cada vencedor. Tudo foi planejado meticulosamente, apenas para ele descobrir no último momento que o vencedor do BAFTA e do Oscar, Troy Armitage, não poderia comparecer à cerimônia devido ao escândalo que ele e sua família estavam enfrentando. Ele não gostou, mas entendeu. Deve ser difícil para uma criança passar por tanta coisa. Então Malcolm fez o que qualquer produtor competente faria. Providenciou para que outra pessoa entregasse o prêmio que deveria ser entregue a Troy. Caso Troy ganhasse novamente este ano, Malcolm já havia enviado uma mensagem para Julie Walters, colega de elenco de Troy em Billy Elliot, para que ela recebesse o prêmio em seu nome. E tudo correu sem problemas. Ele só precisou cortar alguns discursos aqui e ali para a transmissão televisiva, quando os vencedores da premiação ultrapassaram o tempo limite, mas, no geral, tudo foi perfeito. Ou pelo menos era o que ele pensava. Ele não sabia o que estava acontecendo até ser jogado contra uma parede e um homem com o rosto avermelhado estar parado à sua frente. Um homem que ele reconheceu tardiamente como Russell Crowe, o vencedor do prêmio BAFTA de melhor ator deste ano. Não me importa quem você seja, gritou Crowe na cara de Malcolm. Quem em sã consciência teve a audácia de tirar o discurso de melhor ator? Seu pedaço de merda, vou garantir que você nunca mais trabalhe em Hollywood. Vou tornar sua vida um inferno para sempre. Eu vou. Russell Crowe começou um discurso inflamado, mas Malcolm mal ouvia. Ele sabia que aquele era um psicopata à sua frente. Quem mais se comportaria de forma tão infantil por interromper seu discurso de vitória? Tudo que ele conseguia pensar naquele momento era em como se livrar daquele louco. No final, Russell Crowe não bateu em Malcolm como ele esperava, mas chutou algumas cadeiras pela sala antes de sair. Malcolm respirou aliviado assim que ficou sozinho novamente. Capítulo 62. Senti uma profunda vergonha de mim mesma por duas crianças terem que me dizer que eu precisava melhorar meu comportamento. Eu nem tinha percebido que estava tão irritadiça ultimamente, ou que todos estavam me tratando como se eu fosse frágil. Quando disseram que ela absorveria toda a minha raiva pelos outros, não pude deixar de me sentir devastado e tomado pela tristeza. Isso, somado a tudo o que estava acontecendo na minha vida, me impediu de controlar minhas emoções.
Me senti abençoada por ter amigos como Emma e Jamie, que não contaram a ninguém o que aconteceu no meu trailer naquele dia. Aliás, a partir daquele momento, eles vinham me visitar diariamente e me pediam para desabafar antes do início das filmagens. Eles me pediram para parar de ouvir o que estavam dizendo no noticiário, mas eu não conseguia. Precisava saber o que estavam dizendo para me preparar para o pior. A presença deles foi mais do que suficiente para que eu me concentrasse nas filmagens. Por que estamos preparando essa poção em plena luz do dia, no meio do banheiro feminino? Disse Jamie, encostando-se na lateral de uma das cabines do vaso sanitário. Você não acha que vamos ser pegos? Não, respondeu Emma com um sorriso enquanto adicionava alguns ingredientes a um caldeirão fumegante. Ninguém nunca vem aqui. Por quê? Jamie e eu dissemos ao mesmo tempo, antes de nos olharmos e sorrirmos. Murta que Jamie, respondeu Emma. Quem? Perguntou Jamie desta vez. Emma olhou para trás de Jamie enquanto dizia, Murta que Jamie. Meus olhos se arregalaram ao ver a garota parada ali. Quem é Murta que Jamie? Perguntou ele sem ter a mínima ideia. Eu sou a Murta que Jamie, gritou a garota na cara de Jamie antes de sair andando. A atriz que interpretava Murta tinha sido chamada ao set apenas para registrar nossas reações genuínas. Eu não esperaria que vocês lamentassem minha morte. Quem falaria da feia, miserável, chorona e queixosa Murta? Ela começou a gritar enquanto fugia de nós. Ela é um pouco sensível, observou Emma, distraidamente. Um pouco, perguntei incrédulo. Corta. A voz de Chris ecoou pelo estúdio. Excelente trabalho, pessoal. Vamos fazer mais uma vez sem a Myrtle para podermos juntar as duas cenas. Assentimos com a cabeça e nos preparamos para refazer a cena. Myrtle deveria ser um fantasma, então sua aparência final seria etérea e transparente. Para conseguir esse efeito, eles filmaram a cena duas vezes, uma com a atriz presente e outra sem. Para os closes, usariam a versão com ela, e para as tomadas em grande angular, a outra. Steve e Kate Clovis se recusam a falar com a imprensa, e o público está furioso. Seu astro querido Troy foi explorado por pessoas que deveriam cuidar dele. Isso é ridículo, observou Emma, irritada, enquanto o outro apresentador de notícias criticava meus pais por sua educação falha. Por que eles não podem esperar o julgamento como deveriam? Eles são repórteres, não juízes. Por algum motivo bizarro, fiquei feliz por alguém estar bravo em meu nome. Deixe para lá, Emma, disse eu, segurando delicadamente sua mão macia. São abutres. Não podemos fazer nada a respeito. Mas eles não deveriam estar espalhando todas essas mentiras sobre a sua família. Eu sei a verdade, disse ela com arrogância. E isso é tudo que importa para mim, sorri para ela. Que as pessoas de quem gosto saibam a verdade. Jamie, que estava sentado à minha frente, disse, ainda não entendo por que você não pode divulgar uma declaração ou dar uma entrevista. Seus pais podem estar sendo julgados, mas você não. Você pode dizer o que quiser, não é? Abri a boca para refutar isso, mas parei no meio do caminho. O que ele estava dizendo não estava exatamente errado. Eu sabia desde o primeiro dia desse escândalo que precisava apresentar a minha versão da história na mídia para controlar a narrativa, mas o pedido do meu advogado me impediu de fazê-lo. A cada dia a opinião pública piora, e a equipe de relações públicas que contratamos não está fazendo absolutamente nada para melhorar minha imagem. Já passou da hora de eu falar com alguém sobre isso e esclarecer toda essa confusão. Um grande problema era que meu pai vinha me evitando nos últimos dias, o que dificultava conversar com ele sobre o assunto. Isso me deixou com apenas uma opção. Quando Emma e Jamie saíram do meu trailer, peguei meu telefone e liguei para minha mãe. Troy, perguntou ela em tom preocupado. Está tudo bem? Você ainda está filmando? São os repórteres de novo? Preciso contratar mais seguranças? Calma, mãe, eu disse, tentando acalmá-la. Acho que 5 seguranças são mais do que suficientes por enquanto para controlar fisicamente a mídia. O que eu preciso é controlar a narrativa. Já está na hora. O que você quer dizer exatamente com isso? Ela perguntou hesitante, e eu pude sentir sua expressão de desagrado através do telefone. Exatamente isso, mãe. Não vou mais ficar em silêncio. Preciso apresentar a nossa versão da história. Ela permaneceu em silêncio por alguns instantes antes de dizer, seu pai não vai gostar disso. Fiquei surpreso com a resposta dela. Então perguntei, mas você não vai se importar. Você concorda que eu preciso dar a minha versão da verdade, certo? Amor, disse a mãe com aquela voz doce dela. Todo mundo sabe que você precisa falar. É o único jeito de sairmos dessa enrascada. Todos, exceto nosso advogado, você quer dizer? Resmunguei. E seu pai, acrescentou a mãe. Steve não quer ser acusado de influenciá-lo até que o julgamento termine. É por isso que ele tem se afastado de você. Minha raiva estava aumentando novamente, e eu tive vontade de socar alguém, mas me controlei e respirei fundo. Fiz a pergunta que queria fazer desde o início. Você pode marcar uma entrevista para mim? Mamãe bufou. Qualquer um aceitaria prontamente a oportunidade de entrevistá-lo. Com quem você quer fazer isso? Jonathan Ross? Ou talvez. Eu sei com quem quero fazer a entrevista. É. Ao ouvir o nome, a mãe ficou em silêncio por alguns instantes antes de perguntar. Tem certeza? Acho que não é uma escolha sábia. Não, é a única opção. Quem melhor para nos entrevistar do que o nosso maior crítico? Precisaremos prepará-lo para a entrevista, disse ela, preocupada. Pedirei à sua equipe de relações públicas que prepare as respostas para você. Não rejeitei a ideia. Marque uma reunião para mim com o Keith.
Só preciso saber o que não devo dizer e mais algumas coisas que discutirei com ele em particular. Deixe o resto comigo. A equipe de relações públicas já fez o suficiente nestes últimos dias. Troy, mamãe começou a dizer, mas eu a interrompi. Não, mãe. Eu preciso fazer isso, e sei que farei melhor do que qualquer roteiro poderia fazer por mim. Confie em mim como sempre confiou. Ela ficou em silêncio por alguns instantes antes de finalmente dizer, está bem, eu confio em você. Steve não entendia por que Kate insistia em fazê-lo sentar para assistir ao noticiário da manhã. Era sempre tão chato e sem graça, principalmente considerando o que vinha acontecendo ultimamente. Se visse mais uma reportagem falando mal dele, quebraria a TV nova deles também. Troy teve algumas ideias brilhantes. Ver aquela caixa destiladora de ódio toda destruída foi satisfatório. Ele suspirou ao se lembrar de Troy. O garoto havia decidido dormir na casa de Jamie naquela noite, e Steve ficou mais do que feliz em mandá-lo embora. Talvez um tempo com o amigo lhe fizesse bem. É algum tipo de transmissão especial? Perguntou Steve à esposa. Você vai ver, disse Kate misteriosamente quando o programa Morning Show with Richard and Anita começou. Hoje estamos ao vivo dos estúdios da KN, aqui em Londres. Temos um convidado famoso conosco hoje. Vocês podem conhecê-lo como o menino que consegue ver os mortos, ou o dançarino Billy Elliot, ou mais provavelmente como Harry Potter, disse o apresentador de notícias pela TV. Steve se virou bruscamente para Kate. Você mentiu para mim? Não, Kate balançou a cabeça. Ele passou a noite na casa do Jamie. Só esqueci de te contar que o Roger o buscou hoje de manhã para levá-lo para esta entrevista. Agora sente-se e observe. Você não pode fazer nada por enquanto. Steve queria dizer muitas coisas, mas o show estava acontecendo, então ele decidiu fazer o que sua esposa havia sugerido e ver qual seria o resultado. Mesmo que fosse algo desagradável, ele não poderia fazer nada para impedir, apenas tentar minimizar os danos depois, se fosse o caso. Recentemente, dizia a apresentadora, Troy Armitage esteve nas notícias por conta de sua vida familiar conturbada, e hoje, Troy gostaria de esclarecer tudo isso. Troy, é um prazer tê-lo aqui no programa. Troy sorriu encantadoramente para a mulher antes de dizer, Anita, eu gostaria de poder compartilhar do mesmo sentimento, mas seu canal, e especificamente você, só trouxeram problemas para mim e minha família nos últimos dias. Anita ficou em silêncio, chocada por alguns instantes. Antes de dizer, desculpe, você deveria estar, disse Troy calmamente. Mas não vou aceitar esse pedido de desculpas patético. Você tem que ser sincero. Bem, Anita claramente ficou sem palavras. Steve se virou para a esposa e perguntou, foi ideia sua? Ela balançou a cabeça. Foi do Troy. Ele pediu aquela entrevista, até preparou as perguntas que deveriam ser feitas a ele, mas desde o início planejou envergonhá-la. Ele insistiu em transmitir ao vivo. Disse que era isso ou nada. Eles aceitaram a oferta imediatamente. Richard, o outro apresentador, assumiu o lugar de Anita e tentou contornar a situação mudando de assunto. Então, Troy, você não compareceu à cerimônia do BAFTA ontem, onde Russell Crowe ganhou o prêmio para o qual você foi indicado. Você também perdeu bastante drama nos bastidores do BAFTA. Posso perguntar o motivo? Pode ser, disse Troy com um sorriso irônico antes de explicar melhor. Foi por sua causa. Pessoas como você, senhora Anita, e tantos outros desses supostos repórteres tornaram praticamente impossível para mim fazer qualquer coisa. Não consigo sair de casa sem que uma centena de câmeras e microfones sejam apontados para mim, perguntando o quanto sou explorado. Foi esse o termo que você usou para descrever minha vida doméstica, não foi? Deixe-me responder a essa pergunta aqui e agora. Na última semana fui mais explorado, atormentado e violado pela mídia, especialmente por repórteres como você, senhora Anita, do que meus pais poderiam ser em 100 vidas. O rosto de Troy estava perfeitamente calmo enquanto ele dizia tudo isso. Em nenhum momento ele elevou a voz. Não precisava. Seu autocontrole estava impecável durante toda a entrevista. Você é muito jovem, respondeu Anita, irritada. Você não vai entender nosso ponto de vista de adultos. Comportamento típico de advogado, sorriu Troy. Sempre que estiver perdendo uma discussão, faça seu oponente parecer incompetente. Tem certeza de que não era advogada antes de ser escritora, senhora Anita? Ou talvez você tenha um argumento mais forte para explicar por que alegou que meus pais me exploraram. Anita inclinou-se para frente com raiva visível nos olhos. 2 palavras. É educação sexual, ponto. Troy zombou. Você está obcecado com esse filme como se fosse pornografia. Cresça, porra. Steve não conseguiu conter o risinho que lhe escapou ao ouvir aquele palavrão do filho. Para responder a sua pergunta não feita, meu pai teve a ideia da história a partir da minha doadora de óvulos. Doadora de óvulos? Perguntou Richard, confuso. Eu me recuso a chamar Carla Armitage de minha mãe. Ela não é. Ela me odiou a vida inteira. A última vez que me lembro dela. Ela não conseguia fazer nada além de beber até desmaiar ou trazer vários caras para o nosso apartamento para coisas que eu acho que não deveriam ser mencionadas na TV ao vivo. E ela não escondia nada disso de mim. Foi aí que eu recebi uma educação sexual detalhada antes da hora. E por causa do meu conhecimento sobre o assunto, meu pai teve a ideia de transformar isso em algo positivo. Fizemos o filme para ensinar jovens adultos sobre sexo seguro. Vou repetir, não é pornografia. Eu não apareço nua. Ninguém mais aparece nu na minha presença.
Filmamos com representantes do governo da Califórnia supervisionando cada cena que fosse minimamente ousada. Conversei com uma terapeuta antes e depois das filmagens. Para piorar tudo, eu ainda não assisti ao filme. Tudo isso poderia ter sido facilmente verificado se você tivesse se dado ao trabalho de checar se as medidas adequadas foram tomadas pela HBO. Mesmo assim, eu simplesmente não entendo por que vocês estão fazendo tanto alarde disso. Gostam de inventar histórias do nada? Mas Carla Armitage disse. Não me importo com o que ela disse, interrompeu Troy Anita. Ela é uma mentirosa. Bem, não quero chamá-la de vadia e ser processado por difamação, então vamos resolver isso com um móvel mentiroso. Móveis? Perguntou Richard, divertido. Você se importa com a opinião desta cadeira? Perguntou Troy. Quando Richard balançou a cabeça negativamente, Troy continuou. Eu também não me importo com a opinião dela. Pelo menos é uma cadeira boa o suficiente para sentar. Mas ela sofria de depressão, decidiu Anita, fazendo o papel de advogada do diabo. E ela não está errada quando diz que Steve e Kate Clovis ganhariam centenas de milhões com Harry Potter por sua causa. Você não pediu para Steve comprar os direitos de adaptação dos livros? Anita, disse Troy abruptamente. Preciso de 1 milhão de libras para investir na bolsa de valores. Você pode me emprestar? Todos os lucros e prejuízos seriam seus. Rápido, pense rápido. O quê? Ela ficou surpresa por um momento, mas logo recobrou os sentidos. Não, eu não vou. Por quê? Respondeu Troy incisivo. Porque eu não tenho 1 milhão de libras sobrando, e mesmo que tivesse, é o meu dinheiro. Eu não confio o suficiente em você. Troy sorriu. E você acabou de provar meu ponto. O número incontável de pessoas dá conselhos de investimento para um número igual de pessoas diariamente. Meus pais não precisavam seguir meus conselhos como seguiram. A maioria dos adultos não seguiria. Mas eles o fizeram por um único motivo, porque me amavam incondicionalmente. Eu disse aos meus pais que queria ser ator. Meu pai disse que faria o possível para me tornar um. Ele comprou os direitos dos livros de Harry Potter, arriscando quase todas as suas economias em um filme que poderia ser um fracasso. Ele fez um curta-metragem para me ensinar a atuar, usando um assunto com o qual eu estava intimamente familiarizado, graças àquele móveis. E então meus pais se revezaram esperando horas do lado de fora de diferentes escritórios de elenco para conseguir papéis para mim em filmes como O Sexto Sentido e Billy Elliot. Eles ganhavam muito mais com seus trabalhos como roteiristas do que eu ganharia como astro mirim em circunstâncias normais. Eles não precisavam fazer nada disso. Fizeram tudo isso por mim, para realizar meus sonhos. Eles são os melhores pais que eu poderia ter pedido. Steve enxugou o excesso de lágrimas que se acumularam em seus olhos. Agora, ele sentia um profundo arrependimento por não ter falado com Troy nos últimos dias. Ver seu filho defendê-lo com tanta veemência deixou Steve feliz, mas ao mesmo tempo triste por as coisas terem ficado tão feias a ponto de Troy ter que sujar as próprias mãos para salvar a situação. Vocês ainda acham que ele me explorou? Perguntou Troy a Anita e Richard, embora este último tenha permanecido praticamente em silêncio na maior parte do tempo. Anita abriu a boca para dizer algo, mas Troy se levantou de repente. É evidente que você não mudará de ideia enquanto continuar a nos tratar, a mim e a minha família, com o respeito que merecemos. Portanto, eis o que acontecerá a seguir. Enviaremos um processo por difamação contra você e todos os canais de notícias. Repórteres e veículos de comunicação que disseram ou escreveram algo ruim sobre mim ou meus pais, além de citações diretas dos móveis. Você tem uma semana para reconsiderar suas palavras e se desculpar. Caso contrário, nos encontraremos no tribunal. Assim como Carla Armitage, que certamente já deve ter recebido nossa contração. A decisão está em suas mãos agora, senhora Anita. Troy tirou o microfone da camisa, jogou-o de volta no assento que ocupará momentos antes e se virou antes que uma última coisa lhe viesse à mente. Pegou o microfone novamente e disse, a propósito, ao contrário de você, eu tenho 1 milhão de libras sobrando. Graças aos meus pais. Após dizer sua última palavra, Troy largou o microfone novamente antes de sair furioso do enquadramento da câmera, que então deu lugar a um intervalo comercial abrupto. Por que tenho a sensação de que tudo isso vai piorar muito agora? Perguntou Steve à esposa depois de desligar a TV. Kate suspirou, com os olhos ainda fixos na tela da TV agora em branco. Porque provavelmente vai, mas às vezes as coisas precisam piorar antes de melhorarem. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.